Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Mercado da Bola. A janela de transferências está chegando cada vez mais perto do fim e os clubes aí buscam fazer os seus últimos movimentos no mercado. Tem bastante coisa interessante que eu vou te contar, tá bom? Proposta da Juventus por Jadon Sancho, delegação do Al-Ahly foi para a Itália para fechar com Victor Osimhen, Flamengo anunciou novo reforço, Grêmio vendeu o atacante para a equipe do Brentford, Kepa Arrizabalaga tem novo time, Sterling pode parar no Manchester United. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Para começar, bora falar sobre alguns jogadores que já foram anunciados, já foram confirmados nessas últimas horas. Flamengo oficializou o Carlos Alcaraz, de apenas 21 anos. O meia foi comprado junto ao Southampton por 18 milhões de euros e assinou um contrato por 5 temporadas. Kepa Arrizabalaga tem time novo na Inglaterra e foi apresentado como reforço do Bournemouth. Ele vem por empréstimo do Chelsea até o fim da temporada. O atacante Gustavo Nunes, de apenas 18 anos, deixou o Grêmio e foi anunciado pelo Brentford, onde assinou contrato pelas próximas 6 temporadas. Ele teve 80% dos seus direitos adquiridos por 12 milhões de euros. O jovem Youssoupha Moukoko foi anunciado pelo Nice. Com apenas 19 anos, o atacante deixou o Borussia por empréstimo de uma temporada e depois o time francês tem opção de compra avaliada em 15 milhões de euros. Outro que deixou o Borussia foi Salih Özcan e já foi apresentado pelo Wolfsburg. Ele chega por empréstimo até junho do ano que vem. Nord Mukiele está de volta ao futebol alemão e ele veio do Paris Saint-Germain por empréstimo. O jogador já foi anunciado pelo Leverkusen, onde assinou até o fim da temporada. Juventus apresentou o Team Cup Miners como seu mais novo reforço. Ele custou 57 milhões de euros entre valor fixo e bônus. Lá o meia de 26 anos assinou pelas próximas 5 temporadas. Marcos Alonso, que estava livre no mercado desde que deixou o Barcelona, foi anunciado como reforço do Celta de Vigo, onde assinou apenas até junho do ano que vem. Após muita conversa, finalmente o Botafogo acertou a chegada de Vitinho junto à equipe do Burnley e só falta apenas a assinatura do contrato para anunciá-lo oficialmente. O lateral direito está sendo comprado por 8 milhões de euros e ainda poderá render mais 2 milhões em bônus ao longo do contrato. A negociação foi bem complicada, já que o time inglês não queria liberá-lo de jeito nenhum, mas a vontade do brasileiro pesou bastante na negociação e ele acredita que voltando para o nosso país fica bem mais próximo de conseguir uma convocação para a seleção brasileira. Vitinho é esperado amanhã no Rio de Janeiro para iniciar a sua etapa no Botafogo. São Paulo vem tentando acertar a contratação do volante Santiago Columbato junto à equipe do Leão do México e esperava fazer isso até o fim da janela, porém tá bem complicado. O tricolor apresentou uma proposta de empréstimo de uma temporada pagando 300 mil dólares e no final eles teriam obrigação de compra de 80% dos seus direitos econômicos por 4 milhões de dólares, caso ele atingisse algumas metas. O jornalista César Luiz Merlo informou que o time mexicano já recusou a proposta e avisou que só libera o jogador de forma definitiva. Por isso, São Paulo recuou nas conversas com o Leão. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você não queria ganhar uma camisa aí do seu time do coração? Você não gostaria de viver experiências únicas com o seu time? Como por exemplo, assistir um jogo aí no camarote VIP ou até conhecer os seus jogadores favoritos? Tudo isso é possível lá na Socios.com, que patrocina vários clubes ao redor do mundo, como por exemplo Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Arsenal e Milan. Na Socios.com você pode adquirir os Fan Tokens, que são ativos digitais que te dão várias recompensas e oportunidades
oportunidades junto ao seu clube do coração, como votar em músicas para tocar no estádio, assistir uma partida do camarote, votar em novo uniforme e tudo que envolve o seu clube. Para se cadastrar é bem simples, é só acessar o link da descrição e baixar o aplicativo que é totalmente gratuito. Também tem o QR Code aparecendo aí na tela, tá bom? Registra sua conta lá na Sócios.com e mostra qual que é o seu time do coração. Nos últimos dias eu contei pra vocês sobre o Fulham, que desistiu de André após ver o Fluminense recusar 25 milhões de euros por ele. Mesmo assim, ele vai jogar a Premier League e, acredite, foi vendido pelo mesmo valor. O portal GE informou que o Wolverhampton está acertando a compra do jogador por 22 milhões de euros fixos por 100% dos seus direitos econômicos, e ele ainda poderá render mais 3 milhões em bônus ao longo do contrato. O meia já está fora do jogo contra o São Paulo no próximo domingo, já que viaja nesse final de semana para a Inglaterra para terminar a sua transferência e já deve ser oficializado como novo reforço. Então, meus amigos, só recapitulando para vocês, tá bom? O Fulham apresentou a proposta de 25 milhões, só que já faz um tempo, né? Aí o Fluminense pediu 35 milhões. Então o time inglês falou: não vou aumentar, mas a proposta de 25 ainda tá na mesa pra vocês, tá bom? Aí na semana passada, como não teve mais resposta, o Fulham desistiu. Aí o Fluminense recebeu essa proposta do Wolverhampton ontem, dos 25 milhões, né, entre valor fixo e bônus, e topou negociá-lo. André Trindade vai ser o novo reforço lá do Wolves. Juventus está trabalhando para que Jadon Sancho seja seu próximo reforço e último dessa janela de transferências. O jornalista Fabrício Romano informou que a velha senhora melhorou a primeira oferta de empréstimo com opção de compra apresentada ao Manchester. Porém, os Diabos Vermelhos insistem que a opção de compra se torne obrigação caso ele cumpra algumas metas. Outro detalhe que está sendo discutido é o salário do jogador, que é bastante alto, e como será pago nesse período de empréstimo. O Chelsea ainda não desistiu de Sancho e tem negociações também com Manchester, porém eles querem envolvê-lo numa troca com Raheem Sterling, fazendo o caminho inverso. Então, ó, só para vocês entenderem, tá? O Chelsea sim está atrás de mais um reforço, o elenco já tá lotado e eles querem mais, tá? O Sancho é alvo, porém não querem pagar nada, né? Querem trocar com o Raheem Sterling, que está fora dos planos do técnico Enzo Maresca, ele mesmo já falou isso em coletiva. Vocês acham aí que seria uma boa Sancho por Sterling? Qual que é a tua opinião? E também comente se você fosse o Sancho, nesse momento, iria para a Juventus com o projeto aí do Thiago Motta ou iria para o Chelsea com o projeto do Enzo Maresca? Comentar é... O Al-Ahly segue focado em contratar Victor Osimhen e tá fazendo de tudo possível para trazê-lo ainda nessa janela. Inclusive, uma delegação do time saudita chegou na Itália ontem para negociar pessoalmente com o jogador e seu staff, onde incluíram no contrato a cláusula de rescisão que foi tão exigida pelo nigeriano. O salário oferecido para ele seria de 30 milhões de euros por temporada, num vínculo de 4 anos. Chelsea também segue negociando com o jogador, e a única forma dele aceitar a proposta saudita nesse momento é se a negociação com os Blues não der certo, é o que informou o jornalista Fabrício Romano. Meus amigos, além do Sancho, o Chelsea também quer o Victor Osimhen, tá bom? Já falei pra vocês que o grande problema nessa negociação é o salário. O Osimhen não quer abaixar os ganhos que ele tem no Napoli hoje em dia pra se mudar pra Londres, porém, ele prefere o Chelsea do que a equipe do Al-Ahly, só que ele valoriza a grana, né? Ele não quer baixar nada. Então, se não der certo a negociação com o Chelsea, aí ele vira pro Al-Ahly e fala, ó, eu topo, tá? Ele já pediu essa cláusula rescisória pro time saudita, porque ele tá ligeiro, né? Ele vai lá farmar uma grana se não der certo com o Chelsea, e aí daqui 1 ou 2 anos ele volta pro futebol europeu. Vamos ver o que é que vai acontecer, se o Osimhen vai abaixar a pedida salarial dele pra poder se juntar aos Blues, ou se no final ele vai acabar aceitando a proposta do Al-Ahly e jogar o campeonato saudita. Vamos ver qual será o fim dessa história.
O elenco do Real Madrid já está sendo chamado de galáctico e pode ganhar mais qualidade ainda no meio-campo, com um dos melhores jogadores do mundo, que é Rodri. O jornalista Duncan Castles informou que os merengues buscam a sua contratação, e isso acontecerá somente ao fim dessa próxima temporada, já que Florentino Pérez estaria priorizando a transferência do espanhol para junho de 2025. O City, por sua vez, já está sabendo do interesse merengue e pretende nos próximos meses renovar o contrato do jogador, lhe dando um belo aumento salarial. O jornalista José Félix Dias, do jornal Marca, fala que o Real não tem interesse aí no Rodri, tá? E aí a gente fica naquela dúvida, né? O Duncan Castles fala que tem, o José Félix fala que não. Será que é uma estratégia para que Rodri renove o contrato, ganhando um aumento salarial? Não sei, tá? Essa daqui é a notícia. E eu tenho que falar que o Real Madrid já tá muito bem servido em relação a meio campo, né? Mas com certeza, se o Rodri chegasse, a qualidade ia mudar totalmente, ia ficar mais forte ainda, já que o Rodri hoje em dia é um dos melhores jogadores do mundo. Inclusive, tá concorrendo ao prêmio Bola de Ouro, tá? Foi campeão da última Eurocopa também. O que eu quero saber é o seguinte: vocês queriam ver o Rodri chegando no Real Madrid para a próxima temporada ou não? É melhor ele se manter lá no Manchester City? Qual que é a tua opinião? Comenta aí, beleza? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.